Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar de outra doença espiritual neste nosso retiro quaresmal. Essas palavras pretendem nos ajudar na vivência da quaresma. É interessante essa reflexão demorada que estamos fazendo, gastando aí mais ou menos 2 reflexões com cada pecado capital, porque o pecado capital, como tenho dito e repetido, ele denota essas raízes que existem em nós, essas más tendências que existem em nós, esses vícios, essas doenças espirituais. Não são apenas pecados em si, mas raízes que nos levam ao pecado também. E isso é importante, Porque quando nós falamos de pecado, existem alguns significados. Existe o pecado original. O pecado original, essa decadência, esse pecado que não foi cometido por nós, mas que contraímos essa decadência do pecado original de Adão e Eva. Existe o pecado enquanto pecado pessoal, que é aquele ato que a pessoa comete, no exercício da inteligência e da vontade, a pessoa comete um ato que o afasta de Deus, um pecado. E existe essa noção de pecado capital, O pecado capital é como um hábito que existe dentro do coração, que existe na nossa alma, que vem do pecado e leva ao pecado, Essa realidade da nossa concupiscência, essa realidade que, maximamente falando, tem a raiz no pecado original, Nessa sequela de uma certa autocentralidade que o pecado original deixou em nós, Nós ficamos assim autocentrados em oposição a Deus. Não é apenas uma autocentralidade, é uma autocentralidade em oposição a Deus. E isto se manifesta nesses pecados capitais, nessas desordens do apetite sensível, nessas desordens das faculdades mais elevadas, como a inteligência e a vontade. Então, essa é uma realidade, E hoje nós vamos falar de uma outra doença espiritual. Nas 2 formações anteriores falávamos da ira, e hoje nós vamos falar da tristeza. Sim, a tristeza, porque nos padres do deserto, a tristeza é colocada como uma doença espiritual, como um vício. Aqui no Ocidente, se usa a inveja, mas a inveja é um tipo de tristeza, Nós vamos explicar por que no Ocidente São Gregório Magno traduziu como tristeza, traduziu a tristeza como inveja, No Oriente cristão, a inveja é como se fosse uma tristeza mais profunda, uma tristeza. No Oriente existe a inveja e a assídia, ambas têm sua raiz na tristeza. Vamos tentar explicar um pouco isso, mas a grosso modo, o que nós temos que entender quando nós falamos do pecado capital da tristeza, desse vício da tristeza, essa doença espiritual da tristeza? É lógico que nem toda tristeza é um pecado. Assim como a ira, nós falávamos daquela energia que existe dentro de nós, A ira é uma energia, que deve ser colocada, que em si ela é amoral, ela não é nem positiva nem negativa, mas ela se ficou desordenada, A faculdade irascível da alma ficou desordenada, e a ira então pode se aplicar para o próximo. Assim também a tristeza, nem toda tristeza é um pecado. A tristeza em si, ela é neutra. A tristeza é a nossa reação natural ao mal. Nós temos uma reação natural ao mal.
Nós temos uma reação natural a um bem desejado que não conseguimos ter. É uma reação natural. Então a tristeza, ela tem aqui a sua ligação com o mal e também com o bem, aqui no sentido bem, o bem, aquilo que pode ser adquirido, aquilo que nós desejamos. Então, diante de um bem, vem ou a tristeza ou a alegria. Diante de um bem que eu desejo muito, e consigo adquirir, e consigo tomar para mim, vem a alegria. E diante de um bem que eu não consigo, que está afastado de mim, vem a tristeza. Então a tristeza é uma reação natural, ligada aos nossos desejos, e uma reação natural ao mal. Então em si ela não é um pecado. A tristeza, ela se torna pecado quando entra o uso da inteligência e da vontade, que são as nossas faculdades mais elevadas, as nossas faculdades intelectivas, né? As duas faculdades mais elevadas da alma, a inteligência e a vontade. Então a tristeza se torna pecado a partir do concurso da inteligência e da vontade. Então veja, se eu desejo, se eu no uso da minha inteligência considero algo que não é um bem verdadeiro, um bem, e com a minha vontade eu elejo aquele bem como algo do meu desejo, e quando não consigo alcançar aquilo, eu fico triste, mas o bem que eu estou querendo não é um bem, é um falso bem. Assim, por exemplo, uma pessoa que usa drogas, uma pessoa viciada em drogas, ela deseja a droga, porque ela, na cabeça dela, a droga é uma coisa boa para ela, mesmo que racionalmente ela até saiba que não é, mas ela quer aquilo, e quando ela não consegue aquilo, ela fica triste. Essa tristeza é pecado, porque essa tristeza vem da frustração de um desejo, de um bem que não é um bem, que é um falso bem. Então nós temos que entender isso. Aqui entra uma coisa: existe a boa tristeza? Existe a boa tristeza. Existe uma tristeza que é positiva? Sim, existe uma tristeza que é positiva. São Paulo, por exemplo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, se não me falha a memória, versículo 9, ele diz assim: eu me alegro não com a vossa tristeza, mas me alegro porque a vossa tristeza vos levou à penitência. Então muitas vezes a tristeza nos leva a Deus, aquela tristeza de perder um bem eterno, aquela tristeza que eu experimento quando eu peco, quando eu me afasto de Deus, e ela então me leva à penitência, ela me leva a buscar a Deus de todo o coração. Sabe que os padres do deserto falavam da santa tristeza, eles usavam um termo muito interessante, né? A compulsão espiritual, a compulsão, né? A tristeza, a santa tristeza estava ligada no deserto à experiência do que eles chamavam o dom das lágrimas. Olha que bonito, o dom das lágrimas, que vinha de uma profunda consciência, um profundo conhecimento de si mesmo, um profundo conhecimento dos próprios limites, das próprias fraquezas, da própria miséria, um profundo conhecimento de se estar afastado de Deus, de se estar exilado de Deus, profundo conhecimento de que Deus está dentro e eu fora, um profundo conhecimento de que eu quero retornar ao meu próprio coração para estar com Deus, mas estou fora. Esse conhecimento da própria desordem, das paixões desordenadas, desse certo afastamento de Deus que existe em nós.
Isso leva ao dom das lágrimas, isso leva à oração de súplica, súplica pela graça, leva ao choro, ao desejo santo por Deus, é a santa tristeza. Até trouxe aqui um texto, o livro de João Clímaco, A Santa Escada, esse monge famoso, o capítulo 7, do pranto de compulsão. Ele diz: pranto ou aflição é tristeza da alma e sentimento de coração aflito, que busca com ardor o que deseja, e se não alcança, continua buscando com sumo trabalho e solicitude. Pranto é um estímulo ou aguilhão de ouro, fincado pela tristeza em nosso coração, para a guarda deste, isto é, para despojar a alma de toda a paixão em que se possa enlaçar. Compulsão é perpétuo tormento da consciência e humilde conhecimento de si mesmo. Olha que bonito aqui, não? Então existe uma tristeza que é positiva. Os padres do deserto entendiam isso. Muito embora a tristeza, de uma maneira espiritual, se nós formos olhar, a tristeza não é uma coisa original, né? Deus não nos fez com a paixão da tristeza. A paixão da tristeza veio quando os nossos primeiros pais perderam os dons préternaturais, né? Adão e Eva, depois do pecado original, perderam os dons préternaturais. Passaram a sofrer, passaram a sentir dor, perderam a imortalidade, a impassibilidade da alma, né? No início, antes do pecado original, as paixões existiam, as paixões, né? A paixão da ira, como assim a paixão da ira? A energia da ira, a questão relacionada aos apetites sensíveis, eles existiam, mas estavam todos ordenados a Deus, estavam todos submetidos à razão, não estavam desordenados e desorientados para o egoísmo, não. Estava tudo direitinho, tudo certinho. Depois do pecado original, tudo se tornou desordenado. E aí entrou a tristeza. Aí o homem passou a sentir dor. Aí o homem passou a viver a experiência da tristeza. Então, em certo aspecto, a tristeza vai ter sempre essa característica assim, de doença espiritual. Mas, por outro lado, existe a tristeza que é natural, é uma reação ao mal. Existe a tristeza que é pecado, quando entra o concurso da vontade e da inteligência, né? Às vezes as pessoas querem ficar na tristeza. Tem pessoas que cultivam um vitimismo, uma autocomiseração, e isso é pecado. Tem pessoas que, aqui mais uma vez, né, como que as questões psicológicas, as feridas, podem abrir espaço para o ataque de determinados espíritos malignos. Aqui, o demônio da tristeza, assim chamado no deserto cristão, pelos padres do deserto. Pensemos hoje, uma pessoa muito carente, afetivamente carente, às vezes essa pessoa, ela desenvolve um mecanismo de se vitimizar, de ficar sempre como coitadinho, de sempre querer chamar a atenção, sempre querer que as pessoas sintam pena dela, porque como ela acha que a maneira de ser amada é fazer com que as pessoas sintam pena dela, então ela está sempre tentando fazer com que tenham pena dela, está sempre doente, está sempre triste, está sempre reclamando, está sempre com pena de si mesmo, porque no fundo ela quer ser amada, e ela está nessa ilusão, né, de que fazer as pessoas terem pena dela é uma maneira de fazer com que as pessoas a amem. É uma ilusão que leva ao pecado da tristeza, que leva ao vício da tristeza, o vício. Existem, assim como a luxúria, por exemplo, também entra aqui o concurso da vontade e da inteligência. Não é toda excitação que é pecado, gente, assim também não é toda tristeza que é pecado. Às vezes existem excitações que são involuntárias, o sujeito se excita, mas
o sentimento de excitação em si, involuntário, eu não dei causa àquilo ali, eu simplesmente, por uma questão hormonal, eu fico excitado de repente, mas eu me controlo, não me deixo levar por aquilo, eu não dou consentimento àquilo ali, então eu não pequei. Assim também a tristeza, muitas vezes até uma questão fisiológica, por algum motivo não está produzindo direito o neurotransmissor serotonina, você está com baixa serotonina no corpo, você, por algum motivo endógeno, você está triste, então de repente você se dá conta que você está triste, aí você luta contra aquela tristeza. E o pecado seria se entregar à tristeza. O pecado seria não buscar um domínio sobre a tristeza. O pecado seria deixar que a tristeza domine a alma. Aqui aquela ideia, de São Tomás de Aquino, o cavaleiro e o cavalo, O cavalo não pode dominar o cavaleiro, é o cavaleiro que tem que dominar o cavalo. Então, é essa ideia, essa ideia de não se deixar dominar pela tristeza. Existem pessoas, por exemplo, que têm uma tendência nata à depressão, às vezes passa uma certa linha genética, uma certa linha hereditária de depressão. A gente encontra pessoas no atendimento de oração pelas pessoas que relatam isso. Olha, existe uma forte tendência de depressão na minha família. Na minha família teve casos de suicídio, meu avô lutou contra a depressão, minha tia, meu pai, se não tomar emenda, se me deixar levar, se eu não tomar cuidado, eu também sou arrastado pela correnteza da depressão, então eu tenho que estar sempre vigilante, tenho que estar sempre atento, é uma tendência da pessoa. Existe até um temperamento melancólico, Tem uma certa tendência que a pessoa tem. A tendência em si não pode ser considerada pecado, mas a deixar-se tomar pela tristeza, aqui entra a inteligência e a vontade. Então, os padres do deserto, eles identificaram dois tipos de tristeza: a tristeza em relação a Deus e a tristeza em relação ao homem. A tristeza em relação a Deus, ela é aquilo que se chamou assídia, a preguiça. É um certo tipo de tristeza em relação às coisas de Deus. Fico triste de ter que fazer aquilo, é uma certa letargia em relação às coisas de Deus. Então, está ligado à tristeza. E a tristeza em relação ao homem, a inveja. Quer dizer, quando eu vejo o bem do irmão, a alegria do irmão, o sucesso do irmão, a santidade do irmão, a coragem do irmão, o que o irmão conquistou na vida, eu fico, ao invés de me alegrar, eu fico triste dele ter aquilo, dele ter conseguido aquilo. A inveja é um certo tipo de tristeza, em relação ao homem. E leva à cobiça, leva ao ódio, leva a eu querer aquilo que ele tem. Eu não só quero que ele não tenha, como eu quero para mim o que ele tem. Então, a inveja é um certo tipo de tristeza, A tristeza, a inveja, como qualquer outro pecado capital, vai levar a outros pecados. Então, nós precisamos entender, O padre Paulo Ricardo, eu estava lendo uns textos dele, ele dizia uma coisa sobre esse assunto, ele dizia uma coisa interessante. Ele disse assim, que a psicologia moderna, eu não sou conhecedor da causa, não conheço a fundo, é uma citação aqui, não falo de conhecimento próprio, mas ele faz uma citação interessante. Ele diz que a psicologia moderna tem entendido atualmente que a depressão, mesmo a depressão crônica, a pessoa que está sempre em depressão, além de causas endógenas, ela pode ter uma certa compensação emocional. A pessoa encontra algum tipo de gosto naquela depressão.
algum tipo de gosto, assim, de se manter. Ela sente dor, ela sabe que aquilo a destrói, mas de alguma maneira ela sente algum certo comprazer naquela depressão. Aquilo é uma compensação emocional de alguma coisa, né? Não sei se isso está certo, mas existe essa citação, né? O Padre Paulo Ricardo faz essa citação e é uma coisa bem interessante de se pensar, né? Então, a tristeza, gente, nós temos, para encerrar aqui, amanhã nós vamos falar da luta contra a tristeza, mas olha, gente, nós temos que lutar contra a tristeza. É uma coisa muito séria, a gente não pode se deixar dominar pela tristeza. Se fala muito do autodomínio em relação à ira, mas o autodomínio é uma coisa que diz respeito a todos os pecados capitais. Pensemos que antes do pecado original, todas as paixões, todos os apetites sensíveis e irascíveis do homem, eles estavam sob o domínio da razão do homem e ordenados para Deus. Então o autodomínio é uma virtude que deve ser buscada, não só em relação à impaciência, à ira, à cólera, mas o autodomínio em relação à tristeza. Domínio da razão, mas sobretudo o domínio do Espírito de Deus que está em nós. Permitir que o Espírito Santo tenha domínio sobre a tristeza. Aqui entra um aspecto da graça atual. A graça atual, ela age em nós quando nós começamos a orar, quando nós começamos a rezar. Então, se você está triste, se tomou consciência que você está triste, comece a orar. Como, Vitor? Comece a louvar, comece a pedir a Deus, comece a clamar a Deus, comece a buscar a união com Deus, e a graça atual vai agindo. É muito importante não nos entregarmos à tristeza. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.